Levítico capítulo 6. Os sacrifícios pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou que deixou na sua mão ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra de todas as em que os homens costumam pecar, será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto aquele de quem é, o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa trará o sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se a culpada. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá a Arão e aos seus filhos, dizendo: dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá a calça de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar, depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para algum lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote arderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e dela tomará um punhado de flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e os seus filhos, sem fermentos. Se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação comerão. Na verdade, não se cozerá. Sua porção é que lhes dei da minha oferta queimada. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Todo o que as tocar será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor. No dia que ele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares, continua pela metade dela pela manhã, e pela outra metade à tarde. Uma vasilha de barro será misturada com azeite, cozida trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, que de dentre seus filhos foi ungido em seu lugar, fará o mesmo por estatuto perpétuo. Será ela toda queimada ao Senhor. Assim toda oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferece pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo.
Se o seu sangue for espargido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozido no vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, no fogo será queimado.